Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Boa noite aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Hoje nós teremos a satisfação do retorno da nossa querida Cris Mascarenhas, que vai nos falar sobre o aniversário do Livro dos Espíritos. Ela participa da Federação Pernambucana, trabalha no processo escutatória, e também do NEP, Núcleo de Estudos do Espiritismo, palestrante pelo Brasil afora, uma criatura muito querida, com muita competência para nos trazer boas informações. Vai falar sobre esse Livro dos Espíritos. Surgiu numa fase do iluminismo no século XIX, como um raio de luz para despertar as consciências das criaturas daquele tempo, as mentes efervescentes com as ciências, com as artes, e nos trazer a fé raciocinada, afastando tudo aquilo que era sobrenatural, mostrando que era algo que acontecia sempre. Então, a nossa irmã Cris vai nos trazer essas informações muito boas para nós. Eu pediria a nossa irmã Ferreira para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Oremos. Pai amado, Jesus Mestre querido, espiritualidade da casa, que tão cedo já preparou esse salão para receber a cada um de nós. Agradecido, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma noite de muito aprendizado. Mas que esse aprendizado não fique só com a gente, que possamos pôr em prática, que sejamos os multiplicadores de tudo que a nossa irmã carinhosamente nos trouxe para nos oferecer na noite de hoje. Nós te rogamos, Mestre amado, uma noite tranquila, de harmonia e de muito conhecimento, de muito aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Então, com a palavra nossa irmã Cris Mascarenhas, muita paz. Boa noite, muita paz a todos nós. Semana festiva, né, gente? Não só o Livro dos Espíritos, 167 anos, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda, né? Então, a festa material e espiritual também, né? Que está acontecendo nos dois planos. Bom, lá no livro Renúncia, que é de Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, através da personagem Alcione, vai dizer que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É um processo. E um processo a gente já entende que é algo longo, que não é rápido, né? Isso aí vai aos pouquinhos, vamos incutindo. E nós, 160 anos e 67 anos depois do Evangelho do Livro dos Espíritos, nós já muito avançamos em conhecimento. Muito. Meditar, temos dificuldade. A mente é acelerada, todo mundo com ansiedade, né? A preocupação com os compromissos do mundo. Sentir, então, fica um pouco mais difícil, porque o sentimento exige que a gente pare, né? Que a gente pare, que aprecie, que escute o outro, para finalmente viver. Então, eu pensei em a gente fazer algo diferente hoje. Não jogar em vocês tantas informações históricas, porque muitos aqui devem saber mais do que eu, inclusive. E quem, né, ainda não sabe muitos detalhes sobre esse livro, como ele começou, a gente tem tudo no Google, nos livros, é de fácil acesso. Então, o mais importante para a gente é compreender o significado dele para nossas vidas, porque não é de 167 anos.
quando Jesus estava naquela noite que antecedia o seu holocausto, os discípulos estavam vivendo aquela noite escura do desespero. Como vamos ficar sem a presença do mestre? E aí a gente lembra que o mestre, naquela época, não fazendo jus aos mestres de hoje, aos nossos queridos professores, né? Deles que vêm todas as profissões, mas os mestres, os seus discípulos, escolhiam os rabis. E eles conviviam o dia inteiro. Então, eles almoçavam com Jesus, jantavam, iam para a pesca, trabalhavam, conversavam, curavam, observavam, né, os ensinamentos, conversavam com Jesus. Então, era uma convivência intensa, física intensa. E aí, imagina de um dia para o outro não ter mais essa convivência de alguém que é o nosso sustentáculo, digamos assim, nos ampara, né? Então, Jesus, naquela noite, diante do desespero deles e do desejo de seguir com Jesus, Jesus dizendo que ainda não é o momento, que eles não estão preparados para ir onde ele vai, Jesus promete o Consolador, aquele que viria mais na frente, no momento certo, para relembrar o que ele tinha feito, falado, não escrito, né? Sabemos que ele não escreveu nada, como Sócrates não escreveu, alguns poucos missionários. E, fora isso, esclarecer. E o próprio esclarecimento na doutrina espírita já é um consolo. Porque quando a gente começa, tem informação de uma criança que tem 1 ano de idade, e às vezes tem uma enfermidade incurável, a gente não compreende isso. Se não for à luz da doutrina espírita, da reencarnação, da imortalidade, é difícil compreender, né? Então, o próprio esclarecimento já nos consola. E a própria certeza do reencontro, né, com esse ente que às vezes nós não perdemos, mas nos afastamos por um breve momento, pelo menos do ponto de vista espiritual é um breve, do nosso não, né? A gente passar 80, 60 anos com ausência de alguém querido não é fácil. Então, esse momento que viria o Livro dos Espíritos é um momento de início de uma época de regeneração. Regeneração, lembrando do homem, né? O homem regenera-se para regenerar o mundo. O trabalho é em nós, né? Quando aí a gente vai lembrar lá do livro Boa Nova, quando um sumo sacerdote Hanã, vendo Jesus chegar em Jerusalém, pergunta: Galileu, o que fazes aqui? Identificando a forma como Jesus estava vestido, de maneira simples, a maneira como dividiu o cabelo, a Nazarena, né, aqui no meio. E Jesus vai dizer: passo por Jerusalém, passo. Ele não é da terra, mas ele passa, né? Como nós passamos. Passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus. Aonde? Quem é que lembra? No coração dos homens. É essa a proposta, né? Então, nesse momento, 10 anos antes de Kardec escrever o Livro dos Espíritos, através da demanda, né, porque o livro é dos espíritos mesmo, não é de Kardec, é dos espíritos, né? O trabalho é deles, isso vai ficar bem claro. E aí eu queria deixar registrado aqui e a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Tem uma equipe, obviamente, mas a senhora Amélie Gabriele Boudet, porque ela participou intensamente da obra. Inclusive, lendo as cartas que chegavam, foram 1000 cartas, gente, mais ou menos, que chegavam de todo lugar do mundo. Ela recebia, ela lia, ela respondia, ela participava da revista Espírita. No caso do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Kardec começa a escrever, os espíritos dão uma puxada de orelha nele. Olha, ele pergunta, né? O que é que vocês estão achando do livro, desse novo projeto que eu estou trabalhando, falando numa linguagem atual?
E a espiritualidade vai sugerir que ele se recolha para pensar melhor sobre a obra, né? Ele se recolhe, ele vai para uma praia chamada Santa Adresse, vai com Dona Amélie Boudet, passa quase 2 meses lá, muda toda a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o trabalho realmente estava na metade, né? Faltava os espíritos, os amigos espirituais, orientarem, né? Ela volta um pouquinho antes dele, por quê? Obrigada. Ela volta um pouquinho antes dele, porque ela tem atividades na Sociedade Espírita de Paris, né? Ela tinha obrigações, tinha tarefas, então ela volta para dar conta disso, né? Então, fica aqui o registro de nosso agradecimento a Amélie Boudet. Por que o Livro dos Espíritos, ele é até hoje tão lembrado? O Evangelho também, o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, é o livro mais francês aqui no Brasil, mais vendido, inclusive. Porque há necessidade de nós voltarmos para a nossa humanidade. E o Livro dos Espíritos e todo o Pentateuco kardeciano não é dos espíritas, não é um patrimônio dos espíritas, é um patrimônio da humanidade. Porque não precisa ser espírita para querer saber de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. São as perguntas, né, que nos atormentam desde que o mundo é mundo. E nós estamos aqui há muito tempo, né? A gente não nasceu agora, a gente tem algumas encarnações, muitas para trás, né? Então, essa questão sempre nos atormentou, a humanidade. E aí, Kardec, como um excelente pedagogo, um mestre, ele vai dividir o Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira, ele vai justamente trazer conceitos. Vai falar das causas, né? Tem aquela pergunta belíssima: que é Deus? Não é o nem quem, não é um ser antropomórfico, mas que é Deus? E para muita gente, Deus é energia, é a natureza, e é também, claro, não tem nenhum problema. A questão do nome fica em segundo plano, né? O importante é o que significa, do universo, né? Essa primeira parte, esse livro dos Espíritos, ele vai se desdobrar em 4 livros, né? É o Pentateuco, são 5. Essa primeira parte vai gerar a Gênese de Kardec. E, curiosamente, a Gênese lá do Primeiro Testamento é o primeiro, né? E faz sentido, é origem. Gênese quer dizer origem, Bereshit, em hebraico. Kardec deixa para o final. É o último livro. Curioso, né? Vocês já se perguntaram por quê? O que será? Já, Marcela? Marcela é curiosa. Ela é estudiosa. Ela já tem a resposta? Mas, olha, a gente supõe que você precisa, quando você traz uma ideia nova, o espiritismo era uma ideia nova, né? Ele, inclusive, esse nome é dado por ele, espiritismo, espírita ou espiritista, né? Então, ele começa falando do conceito para introduzir, mas não era um tema urgente, é um tema que fala do início do mundo, que poderia ficar lá para o final. Ele vai trabalhar na urgência. Por quê? Fazia 10 anos que aquelas irmãs Fox, nos Estados Unidos, em Hydesville, estavam participando de sessões mediúnicas. Na França, a diversão era mesa voando, rodando, batendo, né? Usavam isso como diversão. Lógico que tinha um objetivo que era chamar atenção. E como chamava, né? Ele não se interessava muito por isso, era um grande magnetizador, né? Muito conhecedor, e ele achava que era questão de magnetismo. Mas, depois de alguma insistência, quando ele vai participar de uma reunião na casa do senhor Budan, né? Na casa dele, ele vai observar que não trata só de magnetismo, não trata só de batida, de
objeto voando, que isso a gente consegue fazer realmente com magnetismo. Mas haviam respostas inteligentes. Uma mesa pode até voar, mas ela não tem como responder uma pergunta inteligente, né? E aí começa o método, a batida, uma batida sim, duas não. Isso aí eu estou inventando aqui, viu, gente? Mas eles colocaram lá a maneira de se comunicar, né? As letras para formar as palavras, as frases. Daqui a pouco já estavam assim, quando vinham as primeiras letras, já deduziam a palavra ou a frase, aí já perguntava ao espírito para adiantar, porque imagina a demora que não devia ser isso, para sair uma mensagem, né? Com essas batidas. É isso que vocês querem dizer? É isso aí. Pronto, já passa para a próxima, né? Foi desse jeito, com muito trabalho mesmo. Então, a partir daí, como um espírito curioso, né, de um cientista, ele começa realmente a se debruçar. Então, diante de tudo o que estava acontecendo, qual era a segunda parte que teria que vir, que foi o primeiro livro depois do Livro dos Espíritos, que é um resumo do Espiritismo? A parte mediúnica, o mundo espiritual. Há espíritos, encarnados, desencarnados, só muda a vestimenta. Então, precisava trazer esse tema, precisava trazer orientações, procedimentos, métodos para haver um controle do que estava acontecendo. Desculpem. E a terceira parte, então, né, que já estamos mais ou menos compreendendo o que está acontecendo, vem o Evangelho segundo o Espiritismo com as leis morais. Coisa mais linda. Não que Jesus não esteja em todo o Pentateuco, eu enxergo Jesus em todos. Ele está em tudo, né? Quando a gente vai no livro A Caminho da Luz, ele que recebeu da nebulosa, né? E fez com os colaboradores esse planeta para a gente. Ele vai dizer que nos amou antes que nós o amássemos. Ele já nos amava, né? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem trazer, relembrar os seus ensinamentos, vem nos confortar. E se vocês nunca prestaram atenção, é uma parte que está conectada com o Primeiro Testamento. Aonde? Nos 10 mandamentos. São 10 leis morais. Já perceberam isso? Pode observar que tem mandamento para cada lei. Lei de adoração, né? Lei de trabalho. Para cada uma tem um mandamento. Mas aí isso é outro estudo, né? Que a gente pode fazer, que é muito legal também de fazer. Então, observem, é relembrando e resumindo, porque os 10 mandamentos são 10, mas não foi Moisés, não, que fez os 10. Na realidade, eram 19, quando ele recebeu, né, a mensagem mediúnica, que nós sabemos, aí vamos relembrar lá no Consolador, que Deus não falou com ninguém, e Deus não fala. Lá no Consolador vai dizer, é perguntado a Emmanuel, ele vai dizer que foram os emissários de Jesus, trabalhando para ele. Agora, para aquele povo que estava acostumado com muitos deuses, né? Tinha Deus para tudo que você quisesse. Não poderia ser um espírito anônimo para trazer mensagens. Tinha que vir um Deus muito poderoso. Então, foram necessários fenômenos também maravilhosos para que pudessem realmente irem se rendendo ao monoteísmo. E aí, depois, vem também um livro que talvez seja o menos lido, provavelmente, que fala da justiça divina, que é o Céu e o Inferno. Ele é uma graça, esse livro, cheio de histórias, cheio de depoimentos de espíritos que às vezes desencarnaram quase agora e dão seu depoimento. Várias formas de desencarne, de espírito evoluído, de espírito inferior. É muito interessante e muito didático, né? Muito legal, realmente. E, meus amigos, aqui para a gente falar um pouco mais do Livro dos Espíritos, eu escolhi uma partezinha que tem um nome esquisito, Prolegômenos. O nome é meio estranho, né? Mas, na realidade, é uma introdução. Vou usar de novo o seu celular. É uma introdução que é feita,
que fala justamente do que a gente vai ver no livro, de qual é a proposta, é tipo um resumo, né? A gente, às vezes, despreza os prefácios, as introduções, as conclusões dos livros, e eles são riquíssimos. E resumem a obra, praticamente. O prefácio mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo é belíssimo, é trazido pelo Espírito de Verdade, por Jesus. E ele vai dizer que as vozes dos céus descem como um exército para nos amparar. E ele nos convida para pegar a lira e se juntar a essa orquestra. É um convite belíssimo, lindo. 4 parágrafos só, bem pequenininhos, né? O prefácio do Evangelho. Prolegômenos não é tão pequeno. Então, ele vai falar o seguinte, vai fazer um resumo do que está acontecendo. Ó. Ele vai dizer, fenômenos alheios às leis de ciência humana, ou seja, desconhecido pela ciência, se dão por toda parte. Por quê? Tem a metodologia que Kardec usa da universalidade da informação. Essa informação aconteceu num só lugar, com uma só pessoa. Olha, isso é um recado para nós. Não. Receberam o mesmo tipo de informação de vários lugares do mundo, de médios diferentes. Naquela época não tinha internet. As cartas chegavam com a mesma mensagem, com o mesmo teor, né? Então, olha, produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Aí a gente já falou aqui, né? Essa vontade livre e inteligente era o quê? Que ele chama aqui de uma potência, né? Dos espíritos. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação. Aí já vem outro pilar, que é a comunicabilidade dos espíritos. Ora, hoje nós sabemos, e a própria ciência prova, a gente nem precisa se debruçar muito sobre isso, que nós nos comunicamos, inclusive de encarnados para encarnados, pelo pensamento. A gente se conecta. Qual é o veículo? É o fluido cósmico universal. Nós estamos dentro desse fluido, nós estamos no próprio Deus, e esse fluido é o veículo, ele vai levar o nosso pensamento. Esse fluido vai levar também nosso pensamento e, mais importante ainda, nosso sentimento. Vai dar uma qualidade a esse pensamento. Então, por exemplo, nossas moléculas, nossas células são mundos. Lá André Luiz vai dizer no livro dele. São mundos dentro de nós. Olha a nossa responsabilidade. Nós estamos influenciando com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, esses mundos que vão nascer. Nós estamos contribuindo. Às vezes a gente diz assim, está havendo uma guerra, mas está longe, e a gente não se importa muito. Mas a soma desses pensamentos faz uma psicosfera positiva ou negativa, que a gente cria vírus, desarmonização, guerras, rivalidades. Então, nós podemos não estar envolvidos comprometidos, digamos assim, mas estamos também envolvidos em tudo que está acontecendo no planeta. A boa notícia é que, da mesma forma, a gente pode contribuir positivamente, né? Com nossa prece. Sim, É verdade que Deus já fez um planeta chamado Quirón para levar as almas sair para esse grupo, as almas segundo da Terra chamado Quirón. certo. Não aprender a na Terra, você quer os resultados do café, Sim, aí vai ter os resultados do café. da Terra. Veja, eu não vi essa reportagem, mas, no geral, faz sentido. Faz sentido, porque há muitas moradas na casa do meu pai, de todos os níveis. Quando a gente lembra assim, nós estamos no mundo de expiações e provas, que é o segundo, né? Olha como a gente é atrasadinho. Só teve o primeiro que é aquele
que é o início, né, das encarnações. Então, espíritos que não estão mais em comunhão com o nosso desejo do bem, da paz. Esses espíritos, eles não têm mais, como é que se diz? Eles não têm mais ambiência, eles não têm mais conexão. Então, na realidade, a gente fala assim, vão ser exilados. Ele se exila, né? Ele mesmo está provocando, se desconectando, né? Mas eles vão passar um tempo na erraticidade, quando a gente desencarna, mas eles vão ter que voltar para aprender, né? Para ensinar. E eles podem, sim, pelo atraso moral, é o provável, que possam ir para planetas mais atrasados, às vezes bem no início, realmente, da humanidade. Para quê? Porque todos somos humanos, né? Qualquer planeta. Para quê? Como tem o conhecimento, lembra que a gente falou aqui do conhecimento, né? Que já temos muito. Como tem muito de intelectual, de conhecimento, de ciência, vai para um país para ajudar o desenvolvimento daqueles que estão na retaguarda. Isso é um sofrimento muito grande. Você que tanto sabe, você vai voltar, né? Vai ter que passar por questões preliminares, vai estar longe de seus afetos, porque os afetos não se separam nunca. É bom lembrar. E é bom lembrar também, gente, que esses que precisam, né, ter essa experiência, são aqueles que estão empedernidos no mal. Não é para ninguém se desesperar. Meu Deus do céu, será que eu vou ficar longe da minha família, dos meus amigos, né? Não, vamos ter calma, tá certo? A não ser que realmente a gente tenha algum propósito maior. Mas, de praxe, são aqueles que estão muito recalcitrantes, sabe? No mal, né? Estão aí contribuindo. E aí a gente faz um apelo aqui, quando a gente fizer nossas preces, só um minutinho. Uhum. É, uhum. É, 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 é. Exato, perfeito. E aqueles do Egito até voltaram mais rápido, desses que vieram, né? Porque eles já tinham algum conhecimento de reencarnação, né? Mas alguns de Capela ainda estão por aqui. Ainda. E aí, às vezes, a gente pensa assim: tem pessoas que sentem uma saudade, não sabe de quê, não se sente enquadrado, né? Não se sente adequado em lugar nenhum, em nenhuma situação. Então, a gente vai lembrar que muitos realmente estão longe dos seus afetos, da sua família espiritual, e tem essa dificuldade, essa melancolia, essa solidão, né? Porque mesmo com o véu do esquecimento, né, que é uma bênção, sem a gente saber exatamente do que aconteceu, mas o sentimento, ele é válido, ele existe. Isso, isso. É, vai se perder. Isso, exatamente. Exatamente, exatamente. Sim, não é, faz todo sentido, é isso mesmo. Eu não vi a reportagem, eu não lembro do nome. É, mas assim, certamente são vários, não é? Por exemplo, quando nós recebemos aqui esses espíritos, esses irmãos de Capela, não vieram só de Capela, não. Vieram outros de outros planetas.
Também nunca vi essa informação, não. Teve 20 reencarnações, inclusive como meio, como Chico Xavier. Bota na internet você não vê. Ele dizendo que Chico Xavier já foi beneficiado nisso, era João, da época dele. É a nossa destinação, né? É evoluir. Aí a gente vai só ter um cuidado, vai ter um cuidado, por exemplo, a gente tem na literatura espírita informações sobre Francisco, João Evangelista, né? Mesmo espírito, mas já não tem mais a presença aí nessa linhagem de Chico Xavier. Então a gente tem que ter um cuidadozinho, porque assim, a gente tem muita curiosidade, é natural, né? A gente quer saber, mas também tem muita informação que está desconectada. Aí a gente vai se prender ao quê? Ao que trouxe Emmanuel, né? A esses que estão ligados ao, às obras subsidiárias, né? Mas é isso. Mas o que é que importa disso tudo? É que essas histórias, além de nos inspirar, nos esclarecem também, né? Nos esclarecem sobre a nossa destinação e sobre alguns porquês de nossa trajetória e de nossa situação atual. Então, aqui eles vão falar dessa comunicabilidade no Prolegômenos, e aí vai dizer também o seguinte, ó, este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, ou seja, é uma obra que é dos espíritos para nós. E Kardec vai ser um instrumento afinadíssimo, lógico, o vaso escolhido, porque no arcabouço dele, ele tem informações, ele tem memórias que, quando ativadas por esses espíritos, às vezes um outro espírito não suporta. Então, ele tem informações, que era o mesmo caso de Chico Xavier, que o senhor citou, né? Ele aqui nessa encarnação, nessa última que a gente conhece, era analfabeto, né? Não se formou, não tinha cultura, nunca tinha saído ali só foi de Pedro Leopoldo para Uberaba, né? Ficou por ali, no máximo São Paulo. Mas a primeira obra, Parnaso de Além Túmulo, dessa grossura assim, né? Mais ou menos, filósofos, poetas deram suas contribuições, e se ele não tivesse conhecimento, mesmo que adormecido, ele não tinha dado conta daquilo tudo, né? São o quê? As aquisições do espírito que a gente não perde, que em algum momento a gente relembra, usa. Essas aquisições são imortais, é para a imortalidade. Nunca a gente vai perder, né? O que pode acontecer numa encarnação ou outra, a gente não ter a necessidade de usar determinado conhecimento, até para experimentar, né, outras possibilidades, mas ela está lá, o espírito está com aquele conteúdo, né? O que é que vai ser interessante aqui? Eles vão dizer assim, ó, que no Prolegômenos, a única coisa que vai ter de Kardec, ele tem umas notas, né, de rodapé, mas o que é que vai ter dele? A distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação. É a contribuição que ele dá, né? Constitui obra daquele que recebeu a missão, né, de fazer o Pentateuco. E aí chega uma parte muito interessante, que os espíritos, eles vão trazer umas mensagens. Uma primeira mensagem que eu acho muito interessante para nós, que a gente vai ver o que é útil para a gente, né, desse Prolegômenos e dessa obra. É que, por exemplo, aqui, até para dar um respaldo, nós vamos ver João Evangelista, Santo Agostinho, Sócrates, Fênelon, Platão, Franklin, o próprio Espírito de Verdade respondendo às perguntas. Que é outra coisa interessante, né? Por que perguntas? Vejam como ele pensou na questão didática, né? A pergunta, ela nos aguça a curiosidade.
A gente costuma dizer que as perguntas são mais importantes que as respostas, porque a resposta que eu tenho pode não ser a resposta de Marcela, e não tem problema nenhum, não tem nada de errado com isso. Apenas o entendimento de acordo com o que eu vivi, com o que eu experienciei, com a minha educação, o lugar onde eu morei, os pais que eu tive, vão fazer interpretações diferentes. Nenhum problema com isso. Mas, além de trazer esses espíritos nobres, eles vão também citar os anônimos. E nós estamos nos anônimos, no caso, né? Nós estamos nessa grande parte da humanidade que não estamos escritos nos livros de história, né? Pelo menos que nós lembremos dessa, que não estamos com o nome nas grandes edificações, mas nossa história também é tão importante quanto a desses expoentes. Apenas na linha do tempo estamos em momentos diferentes. Como diz Emmanuel, é o caminho da luz. É a única diferença. E aí existe uma solidariedade que a gente deve praticar no dia a dia. Aquele que vem na retaguarda, a gente precisa dar a mão, a gente precisa ajudar. E aquele que está à frente, a gente precisa ser humilde e pedir ajuda também, né? A gente precisa reconhecer. E aqui a gente vai ver o seguinte, que eles vão dar algumas instruções, que algumas estão inclusive no sermão profético e servem demais para nós. Por exemplo, eles vão dizer assim, ó, ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso. Eles não deixam de citar isso. Essa palavra, gente, perseverança, e uma outra palavra que eles vão usar aqui, confiança, é estranho no texto aparecer duas vezes, se repetir. A gente não vê, né, nesses textos palavras se repetindo. Por que que ela se repete aqui? Porque são textos muito rebuscados, né? Pela necessidade, pela importância, para nos chamar a atenção de duas coisas que nós precisamos ter: perseverar. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte, né? Começar é fácil, permanecer é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. É nas últimas das forças, né? Das fibras que a gente consegue dar conta, né? De uma prova, de uma expiação. Quando está nesse auge que você acha que não aguento mais que isso, não. Não é possível, não vou suportar mais que isso, dessa pessoa, dessa situação. Esse momento é o prelúdio, é o que antecede rapidamente o alívio que a gente precisa ter. E aí precisa de quê? A outra palavrinha que se repete: confiança. Confiança. Olha que coisa interessante. Confiança vem de crédito, né? O crédito a gente não dá antes? Ou a gente paga empréstimo antes? Começa a pagar só quando é golpe, né? Tem uns golpes, né, que faz isso, né? Pede uma parcela primeiro e depois diz que vai dar o crédito. Então, confiança a gente tem que dar. A gente tem uma tendência a primeiro querer provas, né? Querer uma comunicação, querer um sinal. A gente vive muito preocupado com isso. E preocupado aí no sentido de preocupar mesmo, porque não vale a pena encher a cabecinha com isso. Então, se a gente trocar pela confiança, pela certeza, porque a gente está falando de fé, né? O que é fé? Se eu soltar aqui essa garrafa, o que é que vai acontecer? Vai cair aqui, né? Provavelmente vai derramar. Todo mundo sabe. Isso é fé. A fé, eu já tenho experiência, eu já sei, eu já passei. Ela pode vir dessa encarnação ou de outra. A fé é isso. Então, nós temos uma certeza, porque, veja, uma promessa de um Cristo não vai deixar de ser cumprida. Alguém vai achar aqui que Jesus não vai cumprir uma promessa dele? Ele que o que a gente conhece de Deus é justamente o que ele fez aqui, é o que a gente conhece de Deus, é Jesus, né? Chegou ao ponto da
Igreja Católica realmente confundir, né? O pai e o filho, que imagine naquela época. Nossa, quem é que pode fazer uma cura, levantar um morto, ressuscitar? Só pode ser Deus, né? E ele disse: Vós sois deuses, pode fazer isso e muito mais. Então é ele que está dizendo, né? A gente precisa confiar nisso. E aí chega uma parte muito bonita, muito poética, que ele vai dizer assim: porás no cabeçalho do livro a capa que te desenhamos. Essa capinha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá longe, mas depois vocês procuram aqui. Esse desenho, gente, o significado dele, essa videira aqui, é o trabalho de Deus no campo dos nossos corações. Representa a vinha de Deus, porque eles vão dizer aqui também que a gente, eles vão dizer até assim, vocês sabem, né, que só vão conseguir evoluir, crescer com o trabalho. Se a gente não experimenta, não pratica, como é que a gente vai crescer? Então, esse trabalho é importante. E aí ele vai dizer o seguinte, que a cepa, o galinho, é o corpo. Por quê? Porque a gente, para vir para essa escola, hospital, a gente precisa de um corpo para se manifestar no mundo, que está atendendo ao espírito, né? Através do nosso sistema nervoso. Ele que dá o comando. E aí ele vai trazer também o símbolo do licor. O licor permeia todo o galinho, a planta, não é isso? O que é o licor, simbolicamente? O espírito. E os baguinhos, a uva, vai ser a alma encarnada, ou seja, vai ser aquele trabalho se materializando. E aí eu queria trazer aqui para vocês uma fala de Jesus que ele vai dizer assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. E aí Jesus está dizendo duas coisas, que a gente, para dar frutos, a gente precisa estar nele e ele na gente, ou seja, em comunhão. Assim como ele disse, eu e o Pai somos um só. Ele quis dizer o quê? Que estava em comunhão com o Pai, uma comunhão perfeita. Quando a gente conhece muito bem uma pessoa e alguém diz assim, olha, vou dar tal notícia para essa pessoa, aí a gente diz, pelo amor de Deus, não dê não. Tenha calma, porque fulano não vai aguentar. O que é isso? É uma comunhão que a gente tem com essa pessoa. A gente sabe a reação, sabe o que ela vai pensar, sabe o que ela gosta. É um tipo de presciência que a gente já está o quê? Ensaiando, né? Já está treinando. Então, a gente está com Jesus, nós estamos sendo permeados pelo que é sagrado, o licor, o espírito que está ligado a essa videira. Mas também ele vai dizer o quê? Vós sois os ramos. Ele vai também se manifestar, atuar no mundo, contando conosco, contando com os nossos braços, com esse ramo. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, a 132, que vai dizer assim: qual é o objetivo da reencarnação? Aí vai dizer, obviamente, ó, provar, expiar, evoluir, mas lá no finalzinho, é bem grande a resposta, vai dizer assim: e contribuir para a implantação do reino de Deus na terra. Enquanto vocês fizerem isso, vocês vão, ao mesmo tempo, evoluindo. Por isso que o trabalho é tão importante. Por isso que, independente de qualquer coisa, do que esteja acontecendo, a gente não sair da seara, não deixar de trabalhar. E aí aqui a gente está falando do trabalho, não só na seara de Jesus, que é em todo lugar, né? O templo é um ambiente de trabalho, o nosso trabalho profissional também é a escola, a faculdade, em todo lugar é templo, né? Porque a gente não pode ser uma coisa num lugar e outra coisa no outro. Nós somos
a mesma pessoa, né? Antigamente, as empresas diziam assim: olha, quando você entrar nessa porta, esqueça todos os problemas. Aqui não interessa, você é outra pessoa, tem que isso, tem que aquilo, tem que ser produtivo, né? Mas isso é uma coisa que já caiu há muito tempo. A gente sabe que eu não tenho como desligar, né, um sentimento que está acontecendo dentro de mim, uma experiência que eu estou vivendo. Mas, entretanto, adentrando essa porta e me ocupando do trabalho, eu vou sentir um alívio e eu vou tirando o foco, descansar a mente e deixar um ambiente propício para os amigos espirituais trabalharem em mim. Aproveitam que eu relaxei, que eu esqueci um pouco daquela raiva de alguém, né, daquela derrocada financeira que eu tive, do carro que eu bati. Aí ali é o momento que eles têm acesso a nós, porque a gente relaxou um pouco. A gente até ri com um amigo, né, que diz uma piada com a gente recebe um abraço de outro, né, a gente se entretém numa planilha. Mas isso está tirando foco e é saudável. Por isso que o trabalho é importantíssimo, né? É ele que vai realmente atuar nos nossos corações. Outra coisa importante, gente, quem aqui que não recebe críticas, que não passou por injustiça, e é tão ruim porque assim, o dói é quando vem de alguém que a gente não espera, né? A decepção. Esse é o pior. E aí ele vai dizer assim, ó, os amigos espirituais, que isso aqui eles escrevem para Kardec. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores, encarnecidos, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-eis, mesmo entre os espíritos. Ou seja, às vezes a gente acha que porque vem uma mensagem de um espírito, né, um sonho, a gente acha que só porque veio do mundo espiritual é verdade. A gente toma como verdade. Cuidado, porque eles nos influenciam pelo pensamento. É a 659, não é? Que Kardec vai perguntar, né, Ferreira? Quanto que esses espíritos nos influenciam? Muito mais do que penseis. Eles praticamente determinam o que você vai fazer. Por quê eles conseguem fazer isso? Porque a gente está focado nas coisas materiais, a gente reage, mas não pensa antes de falar, não pensa antes de tomar uma decisão. Então, se eu não dou tempo para consultar minha consciência e tomar uma boa decisão, fazer uma boa escolha, tem 5 aqui ao meu redor para dizer, faz isso. E aí eu vou atender. Por quê? Porque eu estou no automático. Sim, sim, exatamente. Exatamente, né? Tem que ter cuidado com isso. Então, entre os espíritos, né, a gente também ter esse cuidado. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Olha a palavra confiança aparecendo aqui. Eu não sei quanto mais vai aparecer. Aqui, em que momento agora? Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. E de onde a gente menos espera, às vezes. E não precisa ser dos espíritas. Não precisa. Lá na Gênesis já está dizendo, né? Que todos vamos nos espiritualizar, valorizar mais as coisas espirituais em detrimento das materiais. Não precisa ser espírita para isso, mas vamos influenciar. Essa é a questão da nossa responsabilidade. Vamos influenciar, trazendo esse conhecimento sobre o mundo espiritual. E aí ele manda tomar cuidado com a vaidade, né? Que é muito presente porque as religiões, elas competem, porque cada uma quer ter a verdade. A briga é nisso, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que tem 5 pontos, tem 4 pontos que nós vamos discordar, com relação aos dogmas, com relação aos fatos históricos, sobre a vida de Jesus, sobre as predições dele, né? Ou seja, o que ele previu. Mas numa a gente se encontra, que é na ética e moral do Cristo, no Evangelho, no amor. Nessa todo mundo se entende.
Se a conversa for para esse lado, dá certo, né? Dá certinho, não vai ter briga nenhuma. Porque não tem como negar o bem, o amor, o bom e o belo, né? É uma... Não tem problema. E aí ele vai dizer: com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. Olha a palavra perseverança de novo. A palavra fruto de novo. O que é o fruto? É o resultado do nosso trabalho. Às vezes, o nosso trabalho parece em vão. Até no mundo profissional, às vezes nós estamos no intento, no empreendimento que parece que não vai sair nunca, que sempre dá errado, que sempre trava. Mas aí, o que que acontece? Quando que eu vou colher esses frutos? Eu não sei. Mas o bem não tem vencimento. Ele nunca se perde. O que é bom, o que é bem, uma boa ideia, nunca se perde. Ela vai ficar ali, ó, aguardando a hora certa. Eles dizem isso aqui também. Tem um momento que eles dizem: aguarda, segura aí o que a gente já te passou, para na hora certa a gente orientar para você divulgar, né, o que já foi feito. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Humildade, que está lá na base, né, das bem-aventuranças, sem ela a gente não alcança as outras. E o desinteresse está fazendo link com o quê? Com a caridade. A caridade tem que ser, para ser legítima, sem interesse. Ah, mas não vale então, porque eu estava fazendo caridade, né, para já garantir meu lugarzinho ali melhor quando desencarnar. Sim, é um interesse, mas é um interesse por bem, gente. A gente não vai, de repente, ficar um espírito nobre, desinteressado de tudo, não. É a caminhada, é a jornada, a gente vai aprendendo. E o trabalho vai trabalhando na gente. Porque às vezes a gente está com uma preguiça, né? Um cansaço para ir no centro para fazer um trabalho. Aí chega lá, a gente é beneficiado, beneficiado. Porque os espíritos reconhecem nosso esforço. Eu estou cansado de uma semana, né? Eu queria relaxar um pouquinho, dormir mais tarde, mas eu estou ali. Estou meio contrariado, mas eu estou. E aí eles vão reconhecendo isso, vão trabalhando na gente, né? E aí a gente, às vezes, numa tarefa que a gente não gosta, a gente vai começando a se acostumar, né? Vai começando a se afeiçoar a pessoas, e assim nós vamos, né? O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Qual é o problema seríssimo de orgulho que a gente vai ver aqui na doutrina, que é uma das chagas, né, da humanidade, o orgulho, o egoísmo? Porque o orgulhoso, ele, hum, depois da morte de Leon Denis, ele vai dizer que o orgulhoso, o vaidoso, é o que menos se conhece. Por quê ele menos se conhece? Porque ele vê uma imagem que ele criou para ele, que ele acha que é perfeita, que tudo o que ele fala é que é o certo, que o que ele faz é melhor do que os outros. Então, quando ele começa a pensar dessa maneira, ele não dá espaço para se autoanalisar. Para quê, se ele já é perfeito? Então, é o que tem mais dificuldade. Por isso que é tão perigoso ao ponto de levar à loucura, nós sabemos. Porque, veja, ele está distorcendo uma realidade. É perigosíssimo, né? O orgulho e o egoísmo. Então, ele finaliza dizendo assim: são um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Olha aqui, o orgulhoso é cego. Ele não enxerga. E nem adianta falar, porque isso é no tempo dele. Não adianta, né? Então, como é que Deus vai usar desses que não enxergam, que não reconhecem, né? Serão cegos guiando cegos, né? E aí, quando ele fala aqui da luz, fazer perceptível a luz, e a gente lembra de Joana de Anjos, que ela fala muito bem da nossa luz e da nossa sombra, não é isso? Que ela fala também de outra maneira, o self, que é o espírito, e fala do ego, né? Que é a personalidade, é como eu estou hoje. E aí,
Quanto mais a gente se auto-ilumina, mais se conhece, a gente naturalmente, sem fazer esforço, sem brigar com a gente mesmo, ai, como eu sou burra, ai, como eu sou chata, ai, como eu não consigo acertar isso. Nossa, eu já tentei, terminei falhando de novo, fui bruta de novo com alguém, né? Fui impaciente. Mas quando a gente vai trabalhando no que já temos de virtude, usando nossas virtudes, o que temos de bom, essas potências, essa luz, vai naturalmente espargindo a sombra. Não é assim que a gente vê no entardecer, né, quando tem a luz do sol? Isso é natural, então não precisa ninguém ficar brigando, eu brigando comigo mesmo, porque eu fiz isso de novo, e porque eu não tenho jeito, e eu me sinto culpada. Foco no que a gente tem de bom. Foco na virtude. As virtudes vão resolver tudo, do seu jeito, né? A gente precisa fazer as pazes conosco mesmos, porque imagina, já tem tanto conflito lá fora, se a gente começa a brigar com a gente mesmo, fazer conflito dentro da gente, tá complicado, né? Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então, a autoanálise, o autoconhecimento, muita gente pensa que é para isso, e muita gente tem medo de fazer por conta disso, medo do que vai encontrar, né? Mas, na realidade, a proposta deve ser de se observar, sem se culpar, sem se julgar e, principalmente, sem se punir. Lá em Oséias, misericórdia, quero, sacrifício não. Não vai contar ponto nenhum eu me culpar, me julgar e me punir. Nada, zero. Pelo contrário, estou piorando minha situação. Agora, o que agrada a Deus? As virtudes, o que eu fizer de bem, independente do que eu fiz. Independente, gente, do que eu fiz. Deus vai sempre olhar, e é assim que ele nos olha, né? Nos olha, por isso que ele não nos condena, né? Por isso que ele é tão misericordioso conosco, porque ele está vendo o Cristiane lá na frente, quando for um espírito superior, e não agora. Porque se ficar vendo só agora, Maria, eu não vou sair do lugar, não vou ter chance nenhuma, né? Então, meus amigos, tá bem no nosso horáriozinho, né? Eu quero agradecer a, a conversa da gente, esse momento, essa oportunidade. E que a gente, de uma maneira tão ínfima, uma maneira tão pequenininha, tão simples, traz algo do livro dos Espíritos, que é tão maior que a gente. É uma tarefa difícil, né? A gente sabe que não dá conta, mas são as primeiras sementinhas para a gente pensar e para a gente olhar para esses livros que os Espíritos nos dão de presente, muitos, né? Quantos vieram depois? Quantos livros, as obras, até hoje, né? Nós recebemos essas bênçãos da espiritualidade. A gente entender que, independente do tempo, essas obras estão falando com a gente hoje. Hoje. Está trazendo uma mensagem atual para a gente. Né? E não é para o outro, é para a gente. Não é nunca fora, é dentro. O trabalho é na gente, não é fora, não é no outro. Primeiro eu tenho que me evangelizar, né? Então eu quero agradecer, desejar muita paz, desejar um final de semana alegre, um final de semana de reflexões positivas, de meditações, né? E obrigada pelo convite novamente de estar aqui com vocês. E até a próxima, gente. Tenham uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Obrigado, Cris. A importância do Livro dos Espíritos, Pentateuco como um todo, mas que isso tudo é um facho de luz nas nossas consciências. Você bem disse aí, trabalhar as virtudes. É pelas virtudes que nós vamos crescer, renunciando ao egoísmo, ao orgulho, às mazelas que trazemos e trabalhando esses talentos que estão em germe em todos nós. Então, o Livro dos Espíritos trouxe um facho de luz para a humanidade, desbravando as trevas da ignorância, da fé cega. Então, nós
Somos felizes por estarmos envolvidos com a doutrina dos espíritos. E a importância do livro é que não é leitura, é estudo sistemático de cabeceira. Então, para concluir os trabalhos da noite, pedimos a nosso irmão Metódio para a prece de agradecimento. Boa noite, pessoal. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus por essa noite de sábado maravilhosa, esse banquete que recebemos aqui, das palavras da nossa irmã, do Livro dos Espíritos, que nos conduz acertadamente a trilharmos o reino de Deus em nós. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, passando por provações que são necessárias para o seu encaminhamento, para o seu melhoramento, mas que tenham fé, confiança por essa passagem, por essa prova. Que a tua misericórdia toque o coração dos governantes dos países que estão em guerras. E que nós, que não estamos envolvidos fisicamente, que estejamos envolvidos em pensamento pela paz, trazendo conforto aos irmãos que estão passando, perdendo os seus entes queridos, a sua tranquilidade. Que Deus abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Então, concluindo os trabalhos da noite, mantenham-se harmonizados para o passe, aguardando a chamada em silêncio, paz e luz para todos.